Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Quero agradecer imensamente a presença de cada um dos senhores e das senhoras e, para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje, faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Lembrando que o meu livro é a terceira edição e nós faremos a oração que consta na página 43, oração para renascer espiritualmente. Quem tiver um livro em casa e quiser acompanhar a oração, fique à vontade. Se não tiver também, você pode assumir a posição de oração, uma oração confortável, mentalizar as palavras da verdade a fim de elevar ainda mais a sua vibração, seu espírito e o seu sentimento. Vamos lá então? Oração para renascer espiritualmente. O mundo que habitamos é um mundo onde tudo é manifestação da mente, ou seja, concretização das ideias por nós elaboradas. Este mundo reflete a nossa mente, assim como o espelho reflete a nossa imagem. Portanto, se estamos atualmente numa situação insatisfatória e queremos melhorá-la, por exemplo, ter saúde perfeita, alcançar êxito no trabalho, no estudo ou em outras atividades, conviver em harmonia com todas as pessoas, devemos nos empenhar em purificar a nossa mente, pensando somente em coisas boas, positivas. Devemos mentalizar sucesso e prosperidade, tratar as pessoas com bondade e sinceridade, de modo a infundir-lhes confiança e alegria, lidar com coisas e fatos de maneira correta e atenciosa. À medida que nossa mente se eleva, a nossa situação melhora, o nosso físico se torna mais vigoroso, ocorre uma mudança favorável no ambiente, torna-se harmonioso o nosso relacionamento com as pessoas e surgem vários outros benefícios. O momento é agora. As nossas oportunidades existem no nosso dia a dia. Se quisermos renascer, não devemos adiar a tomada de atitude pensando em mudar a partir de amanhã, daqui a uma semana ou a partir do próximo ano. Desse modo, nunca conseguiremos dar um impulso positivo à nossa mente e, arrastados pela força inicial do passado, continuaremos levando uma vida medíocre. O momento de renascer é agora. Devemos considerar cada dia uma nova etapa de nossa vida. Cada manhã, ao despertar, iniciemos esse dia como se fosse o primeiro do ano. Precisamos nos sentir realmente renascidos, a ponto de podermos dizer aos outros o que costumávamos dizer no primeiro dia do ano. Feliz início de nova vida. Se quisermos sair da vida apática e estagnada e renascer para uma vida vibrante e dinâmica, precisamos, antes de mais nada, mudar a nossa visão a respeito do ser humano. Devemos abandonar a ideia de que somos simples corpos carnais, mantidos vivos graças às funções fisiológicas que se realizam pela ação química e pelo mecanismo físico da matéria, e alcançar a conscientização. Deus está dentro de mim e a vida dele constitui a minha vida. Para intensificar e fortalecer a consciência da nossa verdadeira natureza, devemos fazer uma concentração mental para nos desligarmos dos sentidos físicos, que captam tudo o que é material, e mentalizando a manifestação de Deus em nós, contemplar essa nossa imagem espiritual. Devemos contemplar a nós próprios como um ser divino, um ser sublime, que emite intensa luz espiritual. Linda essa oração que eleva a nossa consciência para a nossa real natureza e os meios para que nós possamos mudar a nossa vida por meio de uma correta postura mental. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer o carinho e a participação de cada um dos senhores e das senhoras na nossa palestra de hoje. Muito obrigado. Receba meu caloroso abraço, mesmo que de forma virtual. Agradeço imensamente a todas as mensagens de carinho que são sempre deixadas nos canais do YouTube, tanto da Seichoné do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Quero agradecer imensamente também a todas as pessoas que contribuíram e contribuirão para que essa reunião continue, a fim de que as palavras da verdade, as palavras que elevam a nossa alma,
continuem sempre sendo propagadas a fim de beneficiar o maior número de pessoas. Agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje para estudarmos um pouquinho mais essa filosofia tão especial e maravilhosa que é a filosofia da Seichonoye. E hoje o nosso tema é um tema muito especial. Como eu sempre tenho dito, a intenção da nossa palestra não é esgotar o assunto, não é terminar tudo aquilo que tem para se falar, até porque são pontos ou são temas extremamente profundos que podem ser abordados de diversas maneiras. Então eu trabalharei alguns aspectos a fim de que possamos clarear mais e ter ainda mais certeza do caminho a seguir e dos passos necessários para transformar a nossa vida e manifestar muito mais felicidade, saúde, provisão e alegria. O tema hoje vai ser baseado exatamente na oração que nós fizemos no início da reunião, contida no livro Sutra Sagrada, a Verdade e Orações, volume 2. Se vocês se recordam, a oração que nós fizemos foi a oração para renascer espiritualmente. Essa oração consta na página 43 do livro. Lembrando que meu livro é a 3ª edição. Então nós vamos estudar um pouquinho, porque essa oração ela é muito maravilhosa, ela é muito especial e ela traz inúmeras verdades. Não conseguiremos abordar todos os pontos peculiares e todas as nuances que essa oração traz, porque daríamos para fazer várias e várias palestras. Como dito, trarei algumas observações, alguns pontos importantes, a fim de que possamos entender melhor, aprofundar e intensificar ainda mais a nossa fé em nossa imagem verdadeira. Então eu vou começar fazendo a releitura dessa oração, a fim de que possamos ir pausando em cada ponto importante, ou pelo menos mais relevante daquele momento, para nós aprofundarmos o nosso estudo. Vamos lá então, página 43, oração para renascer espiritualmente. O mundo que habitamos é um mundo onde tudo é manifestação da mente, ou seja, concretização das ideias por nós elaboradas. Então vamos lá, vamos começar já para que nós entendamos esse ponto aqui e possamos compreender a profundidade do que o professor Masaharu Taniguchi está nos ensinando. Então vamos lá, renascimento. O mundo em que habitamos é um mundo onde tudo é manifestação da mente. Que mundo é esse que nós habitamos? É o que nós na Seichonoye chamamos de mundo fenomênico ou fenomênico. Ou nós podemos também colocar como mundo tridimensional. É o mundo que nós sentimos, tridimensional. É esse mundo perceptível aos nossos 5 sentidos. Então é um mundo em que a gente pode tocar, é um mundo que a gente pode sentir, é um mundo que a gente pode provar, é um mundo que a gente enxerga, é um mundo que a gente escuta. Então esse mundo tridimensional, esse é o mundo que ele é projeção da mente. Na Seichonoye nós aprendemos, existe, entre aspas, porque se ele é projeção da mente, ele não tem existência eterna, logo ele não tem existência verdadeira. Estou utilizando termos filosóficos. Então, na filosofia, principalmente na filosofia monista da Seichonoye, só tem existência aquilo que é eterno. Então, existência com E maiúsculo, só tem existência aquilo que é eterno. Logo, só existe o que é absolutamente eterno, perfeito, condizente com a criação de Deus. Se o mundo fenomênico ele é inconstante, mutável e projeção da mente, ele não é absoluto, ele não é perene. Se ele não é perene, ele não é perfeito, logo ele não é existência. Então na Seichonoye, nós falamos de uma maneira muito simples, que às vezes fica até difícil para algumas pessoas entenderem, mas a gente fala de uma maneira muito clara. O mundo fenomênico é transitório e o mundo real é o mundo que a gente fala que é igualzinho a Deus. Então, nós falamos, é existência o que é de Deus, é transitório o que é da mente. É existência o que vem de Deus, é transitório o que vem da mente. Então, o mundo fenomênico é um mundo transitório, é um mundo mental. O mundo de Deus é um mundo imortal, é um mundo perfeito, é um mundo absoluto. Este mundo perfeito e absoluto de Deus, este mundo imensurável,
perfeito, imaculado, que não tem início nem fim, este mundo nós damos o nome dele também de imagem verdadeira. Então, imagem verdadeira é exatamente a essência do mundo de Deus. O mundo tridimensional é produto da mente. Ok? Isso é importante entender, porque quando as pessoas falam assim, o mundo é fruto da mente. De que mundo que nós estamos falando? Do mundo tridimensional. O mundo ele é perfeito. Que mundo que nós estamos falando? O mundo de Deus. É preciso compreender essa diferenciação que a Seitonei deixa muito claro, a fim de que nós possamos entender, compreender e focar a nossa mente naquilo que realmente é importante. O que a Seitonei ensina? Devemos focar a nossa mente no mundo de Deus, para que a imagem verdadeira se manifeste no mundo tridimensional. Vou repetir. O que a Seitonei nos ensina? A focar a mente no mundo de Deus, para que possamos visualizar a imagem verdadeira, a fim de manifestá-la no mundo tridimensional. Já que o mundo mental ele é reflexo da mente, aquilo que você grava na mente se manifesta. Já que o mundo mental é reflexo da mente, aquilo que a gente grava na mente se manifesta nas formas. Entendeu? Então isso aqui é muito importante nós compreendermos. Então, esse início, quando fala o mundo que habitamos, qual é o mundo que nós habitamos? O mundo fenomênico, o mundo tridimensional. O mundo fenomênico, ele é projeção da mente. Então vamos lá. O mundo que habitamos é um mundo onde tudo é manifestação da mente, ou seja, concretização das ideias por nós elaboradas. Este mundo reflete a nossa mente, assim como o espelho reflete a nossa imagem. Portanto, se estamos atualmente numa situação insatisfatória e queremos melhorá-la, o que é necessário fazer para melhorar a nossa vida, a nossa situação? O que é preciso fazer para melhorar? Vamos lá? Primeiras dicas da palestra de hoje para que você melhore a sua vida, o seu destino. Vamos lá, nós queremos melhorar. Para ter o quê? Saúde. Opa! Saúde é importante. Para ter êxito. Aqui no texto, o professor Masaru Taniguchi fala êxito em todas as atividades. Ele fala trabalho, estudo. Então, êxito, atividades. Harmonia. Harmonia. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para ter saúde, êxito, harmonia, que são coisas tão importantes, tão maravilhosas? Olha o que ele fala. Portanto, se estamos atualmente numa situação insatisfatória e queremos melhorá-la, por exemplo, ter saúde perfeita, alcançar êxito no trabalho, no estudo, em outras atividades, conviver em harmonia com todas as pessoas, devemos nos empenhar em purificar nossa mente, pensando somente em coisas boas e positivas. Então vamos lá? Vou botar aqui do lado o que nós precisamos fazer. Vamos lá? Purificar a mente. Purificar a mente, muito importante. Então nós precisamos purificar a mente, pensando somente em coisas boas, positivas. Devemos mentalizar. Mentalizar. Mentalizar o quê? Mentalizar sucesso e prosperidade. Então, mentalizar sucesso e prosperidade. Nós devemos mentalizar o sucesso e a prosperidade. Tratar as pessoas com bondade e sinceridade. Então, tratar as pessoas com bondade e sinceridade. Bondade e sinceridade. E olha só que legal. Tratar com bondade e sinceridade, de modo a infundir-lhes confiança e alegria. Então não é simplesmente com bondade e sinceridade, de forma,
você achando que é bondoso, fazendo o que você quer e sendo sincero, só falando coisas que magoam, cortam, machucam. Então não é aquela sinceridade que é assim, mas ele tá feio, ele tá ridículo, eu tenho que ser sincero. Não é aquela sinceridade que corta, não é aquela sinceridade arrogante, aquela sinceridade que sai criticando. É aquela sinceridade que infunde confiança e alegria na outra pessoa. Então é aquela sinceridade que observa as coisas positivas. É aquela sinceridade que você consegue retirar daquilo, da pessoa, daquela situação, o que ela tem de melhor. Então você ser bondoso e sincero e lidar com as coisas de maneira correta e atenciosa. Ser correto e atencioso. Olha que legal. Ser correto e atencioso. Então, já no início da oração, o professor Masaru Taniguchi já dá o caminho que você precisa para melhorar isso aqui. Olha que interessante. Você precisa purificar a mente. Como purificar a mente? Retirando os pensamentos, sentimentos negativos que você acumula durante toda a sua vida e quiçá de outras existências. Tudo isso você precisa ir retirando de dentro de você, a fim de que seja no mundo fenomênico manifestado aquilo que existe no mundo de Deus. O mundo de Deus, ele está pronto para se projetar no mundo fenomênico. Ele está prontinho. Por que ele não se manifesta na sua plenitude? Porque no momento que a luz divina vai passar para manifestar-se no mundo tridimensional, as nossas ilusões mentais, os nossos pensamentos negativos, aquilo que nós armazenamos dentro da nossa mente, que é contrário à própria criação de Deus, tampa, obscurece, embaça, distorce e faz com que a luz não se manifeste em sua plenitude no mundo fenomênico. Então, no mundo fenomênico, nós criamos aquilo que nós vivemos. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala que o mundo fenomênico é um espelho. Ele é um espelho porque ele reproduz o que existe dentro de nós. Então, quando nós purificamos a mente e retiramos esses pensamentos, essas mazelas desses pensamentos negativos, quando a luz divina vem, ela não encontra obstáculos. Como ela não encontra obstáculos, ela se projeta perfeitamente. Então, compreender isso daí faz com que você busque a sempre purificar a mente. Como é que eu purifico a minha mente? Mentalizando, repetindo, purificando meus sentimentos, meus pensamentos. Preletor, eu estou com muito ódio, eu estou com muita raiva. É normal sentir isso? Faz parte do aprendizado da vida. O problema não é odiar, o problema é você ficar segurando o ódio. Então nós temos que aprender a retirar o ódio. Porque na hora que você aprender a retirar o ódio, você vai estar pronto para sublimar a sua mente e chegar ao ponto de você não mais odiar por coisas, às vezes, tão bobas, tão banais e tão pequenas. Então a gente vai aprendendo a lidar de forma com que a nossa mente fique mais purificada e mais treinada a olhar o lado positivo. Por isso que depois o professor fala, mentalizar o sucesso e a prosperidade. Ora, se você tem gravado dentro de você a ideia de fracasso, a ideia de complexo, a ideia de pequeneza, a ideia de que você é um ser falho, de que você é um ser horrível, de que você é um ser horroroso, ora, como é que você vai conseguir depois manifestar se sua mente está toda tomada de pensamentos negativos? Logo, manifestar-se-á na sua vida aquilo de negativo que está dentro de você. Então, purificamos a mente e começamos a mentalizar o quê? O sucesso e a prosperidade. O sucesso e a prosperidade. Lembrando que a prosperidade não é só dinheiro não, viu? Dinheiro é apenas um dos aspectos da prosperidade. A verdadeira prosperidade é você ter saúde, êxito e harmonia. Essa é a verdadeira prosperidade. É você conseguir manifestar a sua vida e sua individualidade com plenitude na sua existência. Isso é verdadeira prosperidade. Então você purifica a mente, você mentaliza o sucesso e a prosperidade, a fim de que seus pensamentos fiquem em harmonia com os pensamentos divinos, a fim de que eles se projetem com muito maior liberdade no mundo das formas. E mais, tratar com bondade e sinceridade as pessoas. Quando você trata com bondade e sinceridade, a fim de incutir nas pessoas ânimo, alegria e coragem,
Aí você vai estar sendo realmente bondoso, você vai estar trabalhando a verdadeira sinceridade com a pessoa, a fim de que ela consiga extrair do interior dela as qualidades, tudo o que ela tem de melhor. Então aí sim você vai estar tratando o próximo com verdadeiro amor. Quando você faz isso, você também purifica a sua mente, porque você se sente uma pessoa de valor e percebe que o outro também tem valor. E mais, você é correto e atencioso. Quando você faz isso, o que acontece com você? Você corrige as suas vibrações mentais. Como as suas vibrações mentais começam a se tornar corretas, as ondas vibratórias de Deus se manifestam com maior liberdade. Então, aquela onda vibratória que tampava a luz divina, que estava antes manifestando em forma de saúde plena, ela é tirada e a saúde volta a se manifestar. Aquele pensamento, aquele nódulo mental negativo que estava impedindo de manifestar o êxito na sua vida, seja ele no trabalho, seja ele nos estudos, seja ele em qualquer atividade, quando ele é retirado pela mudança da sua atitude mental, passa a manifestar a luz de Deus, o êxito volta a acontecer. Aquela sequela mental causada por pensamentos negativos, rancores, ódios, mágoas, por situações passadas, quando ele é retirado, a luz divina volta a brilhar e a harmonia se estabelece na sua família, nos seus ambientes, e você volta a levar uma vida feliz. Uma pessoa que é saudável, que tem êxito no que faz e que está em harmonia, é uma pessoa feliz. É um verdadeiro filho de Deus. E o que é um verdadeiro filho de Deus? É aquele que manifesta as bênçãos divinas no seu cotidiano. Olha que bonito, olha que interessante. Já no início da oração, o professor Masaru Taniguchi já lhe dá um caminho. Precisa purificar a mente. Por isso que ler livros da verdade, praticar a meditação Shinsokan, fazer as práticas nas associações locais e academias da Seichoné. A Seichoné tem 6 academias no Brasil inteiro. Nós temos academia no estado do Pará, nós temos academia no estado de Minas Gerais, academia no estado de Goiás, academia no estado de São Paulo, academia no estado da Bahia, academia no estado do Rio Grande do Sul. Todas essas academias estão tendo seminários praticamente todos os meses do ano, a fim de que nós possamos treinar a elevação do nosso espírito, a nossa capacidade de mentalizar coisas boas, como também de purificarmos a nossa mente. Quanto mais nós trabalharmos nesse sentido, mais a luz de Deus irá se manifestar. Por isso, se você tiver interesse de participar de algum seminário da Seichoné, entre no site www.sni.org.br, consulte a academia que talvez fique mais próxima da sua residência, se inscreva num dos seminários e participe. Tenho certeza, você vai se emocionar, você vai amar essa grandiosidade que é o crescimento e o amadurecimento espiritual. Então nós vamos colocando em atos concretos aquilo que possibilita com que Deus se manifeste plenamente na nossa existência. Então olha só no início dessa oração, o professor Masaru Taniguchi já deu um caminho maravilhoso para a gente seguir rumo à manifestação de toda a nossa felicidade. Ser correto e atencioso. Ser atencioso é você dar amor às pessoas. Ser correto é você fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Ter bondade e verdadeira sinceridade para extrair do próximo o que é melhor. Olha que coisa legal, que maravilha. Vamos lá? Continuamos. À medida que a nossa mente se eleva, a nossa situação melhora. À medida que a nossa mente se eleva, a nossa situação melhora. À medida que nossa mente se eleva, a situação melhora. Por que à medida que a nossa mente se eleva, a situação melhora? Porque o mundo fenomênico é um espelho. O mundo fenomênico é um espelho. Por isso que quando a pessoa melhora, a vida também melhora. Por que quando a pessoa melhora, a vida melhora? Porque a vida é um espelho. À medida que nossa mente se eleva, a nossa situação melhora. O nosso físico se torna mais vigoroso, ocorre uma mudança favorável no ambiente, torna-se harmonioso o nosso relacionamento com as pessoas e surgem vários outros benefícios. Aqueles que praticam os ensinamentos da Seichoné com sinceridade, com alegria e com vontade real de crescer espiritualmente, de amadurecer espiritualmente, sabem exatamente isso que o professor Masaru Taniguchi falou. É uma experiência que nós vivemos que é maravilhosa, por isso que nós trabalhamos tanto em divulgar esse ensinamento. À medida que nossa mente se eleva, a nossa situação melhora, o nosso físico se torna mais vigoroso, ocorre uma mudança favorável no ambiente,
torna-se harmonioso o nosso relacionamento com as pessoas e surgem vários outros benefícios. Esse é o resultado daquele que eleva a mente. Então, quando nós trabalhamos e elevamos a nossa mente, o resultado é exatamente isso. Muda a situação ao nosso redor e começamos a colher bons frutos. Aí o professor Masaru Taniguchi fala, o momento é agora. É agora que nós precisamos mudar, é agora que nós precisamos renascer, é agora que nós precisamos transformar a nossa mente a fim de que possamos modificar radicalmente a nossa vida. As nossas oportunidades existem no nosso dia a dia. As oportunidades de nós fazermos isso aqui, gente, é no dia a dia. Não fica aguardando um grande momento, não fica aguardando a volta da Nova Jerusalém, não fica aguardando aparecer alguma coisa fantástica à sua frente. É agora, é nesse momento, nas coisas mais simples do seu dia que você tem as grandes oportunidades de fazer as grandes ações. Porque é no nosso dia a dia que nós temos os elementos necessários para o crescimento da nossa mente. É no nosso dia a dia que nós temos as oportunidades de fazer com que a nossa imagem verdadeira brilhe cada vez mais. Ou seja, que purifiquemos a nossa mente, mentalizemos boas coisas e possamos em atos concretos manifestar a vida de Deus que habita no nosso interior. Se quisermos renascer, não devemos adiar a tomada de atitude, pensando em mudar a partir de amanhã, daqui a uma semana ou a partir do próximo ano. Desse modo, nunca conseguiremos dar um impulso positivo à nossa mente e, arrastados pela força inicial do passado, continuaremos levando uma vida medíocre. Quantas pessoas levam a vida medíocre porque falam, tomarei a decisão. Quando? Um dia desses. Um dia eu vou fazer. Tem que tomar a decisão de agora. Se não pode ser tomada a decisão do agora, tome a decisão firme de que vou fazer e deixe a Deus um momento que vai se realizar. Mas a decisão tem que ser no agora. Então, vou tomar a iniciativa de começar a fazer exercício. Tem que começar a decisão agora. Não, hoje não dá, então semana que vem. Mas tome a decisão de começar. O que não pode é sempre se ficar, não, eu farei isso amanhã. Porque se você fica sempre postergando, jogando, você não cria aquele momento propício. Quantas pessoas tomam a decisão de ano novo, baseado no seguinte, no ano novo. Ano que vem eu vou fazer regime. Esse daí é ótimo. Ano que vem eu vou fazer regime. E esse ano que vem nunca chega. A pessoa, no ano seguinte, pelo contrário, ela come o dobro do que ela estava comendo antes. Por quê? Porque fica uma coisa vaga. Uma vez falaram uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Se você vai começar o regime no ano seguinte, então já comece em dezembro. Eu achei tão interessante, mas em dezembro, porque é agora. Se você vai tomar a decisão, já comece em dezembro. Porque na hora que você começar o regime em dezembro, você já vai chegar no ano novo mudado. Você vai chegar no ano novo, não, eu vou manter o regime para o próximo ano. Porque você já vai com a decisão, você já vai com agora. Então não espere aqueles momentos, não, depois do meu aniversário, não, ano que vem. Não, tem que ser agora. O renascimento tem que ser agora. Você tem que tomar a decisão de renascer agora. O professor Masaru Taniguchi fala, o momento de renascer é agora. E aqui eu queria dar uma paradinha, porque é muito importante esse trecho, quando falamos de renascimento. Renascimento é uma palavra muito interessante porque ela dá essa ideia de renovação, dá essa ideia de novas possibilidades, de coisas novas chegando. E quando a gente fala o renascimento do homem, fica uma dúvida. O que seria realmente o renascimento do homem? Precisamos compreender o que é esse renascimento a fim de que tenhamos a real compreensão de que quando falamos que renascer, tem que ser agora. Renascer não é simplesmente modificar uma aparência. Renascer não é simplesmente você tentar olhar as coisas por um lado diferente. Renascer é um modo de viver completamente novo, é um modo de viver em que você está pronto para manifestar o que você tem de melhor. A questão do renascimento ela já é tratada há muito tempo. Há muito tempo. Eu tenho aqui no celular um trecho da Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. O Evangelho já começa de João, nesse capítulo 3, ele já começa trazendo esse profundo ensinamento e eu peço licença para ler. Está no celular porque fica mais fácil de consultar. Olha lá,
João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então você vê, já na época de Jesus Cristo falava, aquele que não nascer de novo. Só que essa é uma expressão que até os dias atuais ela é um pouco complexa. As pessoas falam, mas como assim nascer de novo? E Nicodemos, por óbvio, não entendeu. E ele perguntou, disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então, ou seja, Nicodemos pensou no homem material. Ué, pode um homem então voltar para o ventre materno e nascer de novo, mesmo sendo velho? E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E continua, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vós é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu é mestre em Israel e não sabes disso? Na verdade, não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como creereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais abaixo ele vai falar porque Deus amou o mundo de tal forma que mandou seu Filho unigênito e mais. O ponto interessante é isso. Jesus Cristo traz esse ensinamento do renascimento. O que é esse renascimento que Jesus já falava, que é pregado e pouquíssimas pessoas compreendem? Pouquíssimas pessoas compreendem. E por que elas não compreendem? Porque elas confundem basicamente. Já no início da palestra, eu já falei entre o mundo real e o mundo verdadeiro de Deus. Eu já falei que o mundo real é o mundo de Deus. E por que ele é real? Vamos lá. O mundo real é o mundo de Deus. Observa que real aqui eu estou escrevendo com R maiúsculo. O que significa esse real com R maiúsculo? Nós poderíamos colocar aqui embaixo esse real como imortal / perfeito. Esse é o real. O real que nós utilizamos no mundo concreto para dizer que aquilo que nós conseguimos enxergar com os olhos, nós escrevemos com R minúsculo, que é a realidade fenomênica. Então, real é o que vem de Deus. Real é o que vem de Deus. Ou seja, seria igual a Deus. Deus é igual à realidade. Não é à toa que na Seitonê nós falamos, Deus é realidade, com R maiúsculo. Deus é a realidade, porque Deus é aquilo que é perfeito e imortal. Nós temos o mundo fenomênico. Que nós também podemos falar que é o mundo carnal. Olha que interessante. O homem, ele tem duas perspectivas. Ele tem a perspectiva dentro do mundo de Deus e tem a perspectiva que habita o mundo carnal. Olha que interessante. O homem, ele tem... Deixa eu botar o homem aqui de vermelho. Ó. O homem, ele tem... deixa eu botar aqui ser humano. Ser humano, para ficar incompreensível. Ser humano. O ser humano,
ele tem suas duas perspectivas. Ele vive, ele habita o mundo real, e ao mesmo tempo ele se projeta no mundo carnal. Então ele habita o mundo real e ele ao mesmo tempo projeta o mundo carnal. Ele se manifesta no mundo carnal. No mundo real, esse ser humano nós chamamos de imagem verdadeira, que é perfeito, maravilhoso. Ele é a vida de Deus. Ele é vida. A gente também pode colocar aqui vida. Ele é vida. Então, o ser humano que vive no mundo real, ele é vida, ele é imagem verdadeira, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é perfeito, ele é maravilhoso. E nós temos o mundo, o homem que habita o mundo carnal. Esse homem que habita o mundo carnal, nós chamamos de homem fenomênico. Então, o homem, ser humano, que vive no mundo espiritual é imagem verdadeira. E vê, imagem verdadeira. Então, é imagem verdadeira. O homem que habita o mundo carnal é o homem fenomênico. Então, o que acontece? Quando as pessoas falam em renascimento, como Nicodemos pensou, ele está falando que é do homem carnal. Mas o homem carnal, ele tem um projeto de manifestação. O homem carnal, ele começa a habitar nascendo, vai vivendo, crescendo, envelhecendo e morre. Então ele tem início, meio e fim. Claro que nós temos pessoas que têm um início bem curtinho, outras já têm um fim bem prolongo. Cada pessoa tem o seu projeto de manifestação do eu carnal. Mas o que acontece? A vida tem início, meio e fim. Quando fala em renascer, as pessoas pensam somente no homem fenomênico, no homem carnal, no homem fenômeno. Deixa eu botar aqui, eu botei fenomênico, mas aqui é fenômeno. No homem fenômeno. Ou, a gente até pode botar aqui no homem mental. No homem mental, fenômeno. Então, o que acontece? Esse homem aqui, ele é fruto das vibrações mentais, como a gente viu no início da oração. Então, ou seja, este eu carnal, ele é fruto dos pensamentos, dos acúmulos daquilo que nós carregamos. Portanto, esse é um homem que ele vai nascer, crescer e morrer, tendo um monte de situações que vão ora se mesclar como luz, ora se mesclar como trevas, a fim de purificar a sua mente. Então esse é um homem mental, é um homem carnal, é um homem reflexo da mente. O homem carnal ele é reflexo da mente. Então esse homem não tem como renascer. Ele tem início, meio e fim. Quando Jesus Cristo falou, se não renascer não vai ver o reino de Deus. Olha que interessante. Aonde está o reino de Deus absoluto e perfeito? Na realidade. Então, quando Jesus fala, o homem que não renascer, ele não vai ver o reino dos céus, Nicodemos pensou no homem carnal, mas não tem como o homem carnal renascer. E ele estava certo. Jesus Cristo não estava falando do renascimento carnal. Jesus Cristo estava falando do renascimento do ser humano, que abandona o homem carnal e adentra no homem imagem verdadeira. Olha que coisa profunda. E se você for observar, em todo o capítulo 3, Jesus fala nessa conotação. Mas as pessoas, por confundirem, elas não conseguem compreender. Se você ler esse versículo sem ter essa ideia do homem perfeito, você realmente vai ter dificuldade. Você vai falar assim, eu não consigo entender como é que eu vou renascer. Renascer em espírito? O que é renascer em espírito? Renascer em espírito é você entender que a carne é projeção da mente. E o Espírito de Deus é que é a verdade que está por detrás. Então, renascer em espírito, renascer na água e no espírito, é você compreender que a sua natureza é divina. E olha,
que isso, o próprio Jesus fala, que eu acho interessante, vou trazer a interpretação dessa parte bíblica dentro da doutrina da seita Onoê. Então, se ela for um pouco diferente da que você está acostumado a ouvir, ou até que você tenha aprendido, não se assuste. Você entendendo isso aqui, você vai ver que é uma consequência lógica, essa interpretação da Bíblia Sagrada, ela receber contornos diferentes. Por quê? Se Jesus Cristo ensinou que é importante que nós renasçamos em espírito, então nós vamos entender o que é renascer verdadeiramente em espírito. Olha lá. Versículo 5º, capítulo 3, Evangelho de São João. Na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus não é entrar fisicamente em algum lugar. Entrar no reino de Deus não é você pegar o teu pezão e falar, vou entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus é você tomar consciência de algo que já é imortal, eterno e está em todos os lugares. Ora, se o reino de Deus está em todos os lugares, e Jesus assim nos ensinou, como é que eu entro no reino de Deus? Olha que interessante. Se ele já está em todos os lugares, como é que eu entro? Não tem como entrar, você já está nele. Ou então, como é que eu faço para tomar consciência que eu já estou nele? Quando você compreende a realidade. Olha que profundo, olha que interessante. As pessoas falam, vou entrar no reino de Deus. Fica imaginando que o reino de Deus vai ser como narrado no Apocalipse, que virá a Nova Jerusalém e todos renascerão em carne e poderão gozar a vida eterna no paraíso celestial, como se fosse uma grande nuvem. Mas espera lá, o reino de Deus não é um local, porque Deus está em todos os lugares, então o reino de Deus é absoluto. Ora, se ele é absoluto, eu estou aqui agora no reino de Deus. Porque se eu não estiver no reino de Deus, ele não é absoluto. Ele não pode estar em todos os lugares se ele não estiver dentro de mim. Ora, se o reino de Deus então está dentro de mim, é porque o reino de Deus não é um lugar, é uma compreensão, é uma realidade. Olha que bonito, olha que profundo, olha a sutileza. Como é que quando nós compreendemos verdadeiramente a natureza de Deus, a gente consegue compreender até o que Cristo quis ensinar com tanta sabedoria. Aí Jesus continuou. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Carne é carne, Espírito é carne. O ser humano é um ser espírito, é um ser espiritual que habita o mundo carnal. Então, nós precisamos compreender que o que é carne e o que é espírito. Por isso que renascer de novo, porque renascer de novo é você mudar a sua consciência da visão carnal para a visão da realidade, para a visão espiritual da realidade. Quantas pessoas acreditam que estão renascendo, mas continuam aqui? Eu renasci. Você renasceu em quê? Eu renasci porque eu estou tendo uma nova maneira de viver. Sua maneira de viver está baseada em quê? É na carne? Não renasceu. Não compreendeu a sua natureza divina. Então tem pessoas que falam, renasci porque eu descobri o amor de Cristo no meu coração. Oh, que maravilha, você descobriu o amor de Cristo no coração, o que você está fazendo? Não, nada. Então, pera lá, como é que você renasceu? Jesus Cristo já falou, em verdade, você precisa renascer em espírito. Você só renasce em espírito se você compreender a realidade de que Deus está aqui agora dentro de você. Porque se você não compreender que Deus está aqui agora dentro de você, cadê a realidade? As virtudes se constroem quando nós compreendemos a totalidade de Deus. Como é que nós nos tornamos pessoas virtuosas quando nós sabemos o nosso real valor? Outro dia eu li um texto que falava assim, não interessa as suas boas ações, não interessa quem você é ou o que você faz. A salvação de Deus é uma questão individual e particular dele. Oxe, que sentido faz isso? Se Deus está dentro de todo mundo, como é que a salvação vai ser uma questão particular? Então, se as boas ações não interessam, qual é a diferença de uma pessoa cruel ou de uma pessoa bondosa? Se ambas vão ser salvas de acordo com a vontade única e exclusiva de um Deus déspota. Não é essa a realidade. Não é essa a realidade. O ponto é que não interessa as boas ações carnais que você fez, se nelas não estiverem presentes o amor e a vida de Deus. Mesmo que eu fale a língua dos anjos, se eu não amar, de nada adiantará.
Então o ponto é exatamente esse, é compreender que Deus está aqui. Se Deus está aqui, o reino de Deus está aqui, renascer é renascer para essa verdade, de que Deus me ama profundamente, está dentro de mim. E olha o que Deus falou. Na verdade, vou ler o versículo 11 para dar continuidade, para chegar até o 13, que é o que eu quero ler, que eu quero explicar. Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não os aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Esse versículo 12 é muito interessante, que a gente tem uma ideia da dificuldade que Jesus Cristo tinha de ensinar verdades profundas como essa. Por isso que ele usou muitas parábolas. Por isso que a Bíblia Sagrada era cheia também de simbolismos. Porque é difícil você explicar. Se hoje em dia a gente tem um avanço das questões de entendimento do consciente, do subconsciente, das questões espirituais, hoje em dia é muito mais tranquilo você falar de espírito, até de vida após morte, coisas assim muito mais fáceis de serem compreendidas. Você imagina isso há 2.000 anos atrás. Então, 3.000, 4.000 anos atrás, da onde a gente tem os livros que compõem o Pentateuco, que são os livros do Velho Testamento, que inclusive são os utilizados no Torá do judaísmo. Mas vamos lá. 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha que interessante. Esse versículo ele gera várias interpretações e numa interpretação tradicional cristã que nós temos, falam que esse Filho do Homem é Jesus. Ninguém desce do céu senão aquele que está no céu, que é Jesus, que é o Filho do Homem. Mas observemos bem, quem está falando aqui é Jesus. É Jesus que está falando, é ele que está ensinando a Nicodemos. Ele fala, ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. O Filho do Homem aqui, traduzem como se fosse Jesus Cristo. Todavia, é Jesus que está falando. Se fosse se referindo a ele, ele falaria. Porque em outras passagens da Bíblia, ele se refere a si mesmo. Quando não é ele, ele dá a quem o título. Quando fala assim, como fazer essas obras? Ele falou, não sou eu que as faço, mas o Deus que habita em mim. Então, olha só, se ele fosse o único filho do homem, ou se ele fosse o único filho de Deus, ele teria dito, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Eu que estou no céu. Ele teria dito isso, mas não foi isso que ele falou. Ele falou, filho do homem. O que o filho do homem quer significar quando nós compreendemos essa estrutura? Ninguém desce do céu, aquele que já está no céu, o Filho do Homem. É a imagem verdadeira. É verdade. É verdade. Por isso que Jesus Cristo fala, a verdade vos salvarás. Por que ele fala que a verdade vos salvarás? Porque quando você compreende que a vida de Deus está em você, tanto que ele chama Deus de nosso Pai, porque a vida de Deus é puro amor que preenche todas as coisas, ele fala, é essa verdade que salva. É essa verdade que salva. Então ele fala, se não tem como descer do céu, aquele que está no céu. Então, só tem como manifestar a imagem verdadeira, porque a imagem verdadeira já está junto de Deus. Então, quando a Seitonê fala, o homem é filho de Deus, ele está fazendo exatamente o que Jesus ensinou a Nicodemos. Você precisa renascer. A frase o homem filho de Deus é o renascimento do ser humano. É sair dessa posição de mero homem carnal e adentrar nessa posição de filho de Deus, de ser imagem verdadeira de Deus, de vida, de ser perfeito. É você renascer na sua essência, é você renascer no seu compreendimento, na sua compreensão da vida, até mesmo no seu cumprimento de existência. Porque o homem carnal tem princípio, meio e fim. E a vida? Tem princípio, meio e fim? Não tem. Ela é imortal, ela é real. Real com R maiúsculo. Então, essa compreensão é fundamental. Quantas pessoas leem e por incompreender isso daqui, vão gerando doutrinas e doutrinas, divisões e mais divisões, e começa uma briga das pessoas falando, se não for por Jesus, você nunca vai chegar a Deus.
Mas o próprio Jesus falou que Deus não precisa de intermediário. Ah, mas Jesus faz parte de Deus. Oxe. Então eu preciso de uma parte de Deus para chegar em Deus? Não faz sentido. Jesus, Deus e o Espírito Santo formam uma única unidade. Isso é um mistério. Ok, então, tanto por Jesus, quanto pelo Espírito Santo, quanto por Deus eu chego. Não, mas aí não dá. Porque você precisa do Espírito Santo para entender Jesus, porque Jesus vai chegar a Deus. Então você criou uma escada. Então você não está cumprindo o que realmente Jesus falou. Ah, mas é porque teve um apóstolo ou teve alguém que escreveu na Bíblia Sagrada que ninguém vai chegar a Deus senão por Jesus. Jesus não falou isso. Jesus não falou isso. Quando ele fala, ninguém chegará ao Pai por meio, através, quando ele fala assim, verdade, verdade vos digo, ninguém chegará ao Pai senão por mim, verdade, não carne. Porque o que é da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito. Quando Jesus falou, ninguém chega ao Pai senão por mim verdade, que é o que ele ensina, é o que ele prega, foi o que ele mostrou, porque é o Filho do homem que desce do céu. Então Jesus está mostrando que a verdade que está dentro dele é o Filho do homem que está dentro de todas as pessoas. É por isso que Jesus ensinou a oração. Entra no teu quarto e ora em silêncio ao teu Pai que tudo sabe. E ore da seguinte forma, Pai nosso. Se só ele fosse Filho de Deus, a oração seria, meu Pai, ajuda a galera aqui embaixo. Não é essa a oração. A oração é Pai nosso. Sei que posso estar até assustando algumas pessoas com essa interpretação tão diferente, mas esse é o renascimento. Se nós não propusermos realmente o renascimento do homem, teremos apenas mais uma doutrina vã, apenas mais uma doutrina, apenas mais uma teoria, dentre tantas que existem. Nós precisamos ter realmente alguma coisa concreta, alguma coisa palpável que possa mudar o homem dessa visão carnal, dessa visão egoísta, dessa visão limitada material, para uma visão expandida, para uma visão real, para uma visão libertadora, que é a visão da realidade. A visão da realidade. Então, a compreensão dessa profundidade, dessa verdade é que vai levar à libertação. E trago a Bíblia Sagrada exatamente para mostrar que essa verdade já está aí há muito tempo. Quem tiver olhos de observar, que veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. É importante compreendermos isso. Não é simplesmente porque uma pessoa leu de uma determinada forma ou porque há muito tempo se fala assim, que aquilo representa a realidade. Jesus veio exatamente para tirar todos os intermediários que estavam impedindo com que as pessoas entendessem que Deus estava dentro delas. Tanto que ele falou, em verdade vos digo, o reino de Deus está no meio de vós. O que está no meio de vós? Não é no meio da multidão, como uma pessoa individual. Porque o que é da carne é carne. Está no meio de vós em forma de verdade, de perfeição, de mais verdadeira de vida. Não é à toa que Jesus falou, a tua fé te curou. Como é que a fé de uma pessoa pode curar? Como é que a fé pode curar? Ele falou, ele não falou assim, ó, meus poderes te curaram. Ele falou, tua fé te curou. Quando a mulher tocou em suas vestes e ficou curada, ou quando aquela pessoa veio conversar e o seu servo ficou curado à distância. Como é que essas pessoas se curaram? Quando ele falou, a tua fé. O que é a tua fé? É a conversão, é o renascimento do ser humano de um homem carnal para a crença absoluta de um ser espiritual. Aquele que tem fé do tamanho de um grão mostarda poderá dizer para aquele monte, saia daqui e vá até acolá e nada lhe será impossível. Como é que é possível alguém afirmar que nada será impossível? Se não, se ele tiver a plena consciência de que Deus habita dentro dele. Ora, Jesus Cristo falou, em verdade, as minhas obras que realizo é o Pai que habita em mim. Mas ele falou aos apóstolos, ele falou ao povo, ele falou a todos, ele pregou o evangelho dizendo, se tiverdes fé, nada lhe será impossível. Como pode alguém ter fé e nada lhe ser impossível se ela não tiver dentro dela o Filho do Homem? Olha que bonito, olha que profundo, gente. Eu acho isso maravilhoso, porque é o verdadeiro renascimento. Quantos Nicodemos nós temos aí que estão falando, como é que eu vou renascer? Eu vou morrer em corpo e vou esperar vir alguém para eu nascer de novo? Ou seja, praticamente voltar para o ventre materno e nascer de novo em carne? E Jesus já falou, o que é da carne, o que é do Espírito, é do Espírito.
E o renascimento é esse movimento para que nós possamos viver a vida de Deus aqui e agora. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi, ele exalta o momento de renascer é agora. Devemos considerar cada dia uma nova etapa da nossa vida. Cada manhã, ao despertar, iniciemos esse dia como se fosse o primeiro do ano. Precisamos nos sentir realmente nascidos, a ponto de dizermos, ao ponto de podermos dizer aos outros o que costumamos dizer no primeiro dia do ano. Feliz início de nova vida. Se quisermos sair da vida apática, estagnada e renascer para uma vida vibrante e dinâmica, precisamos, antes de mais nada, mudar a nossa visão a respeito do ser humano. Se você quer sair de uma vida apática, se você quer sair de uma vida estagnada e renascer para uma vida vibrante e dinâmica, precisamos, antes de mais nada, mudar a nossa visão a respeito do ser humano. Devemos abandonar a ideia de que somos simples corpos carnais, mantidos vivos graças às funções fisiológicas que se realizam pela ação química e pelos mecanismos físicos da matéria e alcançar a conscientização: Deus está dentro de mim e a vida dele constitui a minha vida. Olha que coisa linda! É você sair do ser humano que só habita o mundo carnal a tomar a consciência de que você é um ser humano divino que habita o mundo carnal. É diferente. Se você acredita que você é só um ser carnal, você se torna pequeno, limitado, que se exaure, que acaba, que tem fim. Agora, se você tomar a compreensão que você é Deus, que é vida, aí você compreende que este ser aqui é apenas um personagem de um palco em que a vida encena, mas que nem se aproxima, nem de longe, da magnificência, da grandiosidade e da beleza que é a vida de Deus. Ou seja, nossa vida é imortal. O nosso eu fenomênico é passageiro. Para intensificar e fortalecer a consciência da nossa verdadeira natureza, devemos fazer uma concentração mental para nos desligarmos dos sentidos físicos que captam tudo que é material e, mentalizando a manifestação de Deus em nós, contemplar em nossa imagem espiritual. Devemos contemplar a nós próprios como um ser divino, um ser sublime que emite intensa luz espiritual. Devemos, o professor Masaharu Taniguchi aqui ensina, devemos fazer uma concentração mental para nos desligarmos dos sentidos físicos que captam tudo que é material e mentalizando a manifestação de Deus em nós, contemplar a nossa imagem espiritual. Adivinhem como é que é o nome dessa concentração, dessa contemplação mental? Adivinha, vou dar um tempinho para nós adivinharmos. Deixa eu ver que cor, eu vou botar de laranja, porque o laranja até agora não veio. Olha só, o nome dessa mentalização, dessa contemplação, dessa concentração é meditação Shinsokan. Ah, garoto, que coisa maravilhosa! Porque Shin, Deus, Kan, contemplar, So, ver. Shinsokan é a prática em que eu vou ver Deus e contemplá-lo. Então a meditação Shinsokan é aquela que nós nos desligamos do mundo dos 5 sentidos e contemplamos o mundo da imagem verdadeira, a fim de que, lembra no início da palestra quando eu falei que o mundo fenomênico é um espelho? Quanto mais eu contemplo o mundo de Deus, mais no espelho da mente ele se reflete, mais o mundo fenomênico se torna imagem daquilo que é real. Por isso que Jesus Cristo falou, precisa se levantar o Filho do Homem. O que é levantar o Filho do Homem? Na doutrina tradicional cristã, as pessoas falam que é crucificação de Cristo. O que significa a crucificação de Cristo? A eliminação do homem carnal para a manifestação do homem espiritual. É a vitória do espírito sobre a carne. As pessoas ficam mais pegadas ao sofrimento da Via Crucis do que realmente o que significa isso daí. Levantar o Filho do Homem é você glorificar o Espírito. Glorificar o Espírito é você compreender a realidade. Compreender a realidade é você sentir a vida de Deus que pulsa infinitamente no seu interior.
Por isso que as práticas meditativas são tão importantes. Prática meditativa não é uma simples busca de bem-estar corpóreo. O bem-estar corporal ele é consequência do bem-estar espiritual. Portanto, quando nós meditamos e quando nós aprofundamos a nossa essência, a nossa vida, aprofundamos esse sentimento de união com Deus, ou aprofundamos a nossa sensação de realidade, mais o nosso corpo reflete aquilo que é verdadeiro. Ou seja, quanto mais você tomar consciência da sua vida, melhor vai ser se tornar a projeção carnal. Quando as pessoas falam assim, minha vida está ruim, o que ela está falando? Que a projeção no mundo carnal está ruim. Então, no fundo, quando a pessoa fala, a minha vida está ruim, o que ela está querendo dizer? A mente dela está ruim. Se a gente for separar corretamente e botar os termos em seus devidos lugares, os institutos em seus respectivos lugares, nós compreenderemos que, quando a pessoa fala a vida está ruim, na verdade ela está falando que a mente dela está ruim. Porque a vida dela é impossível estar ruim. Por que a vida dela é impossível estar ruim? Porque a vida dela veio de Deus. Deus é a realidade, que na Bíblia Sagrada é trabalhada com o sentido de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que libertará? Porque aquilo que nos aprisiona se torna inexistente perante aquilo que nos liberta. Quando compreendemos esses sutis detalhes dos ensinamentos da verdade contido nas obras sagradas, e aqui eu trouxe a questão da Bíblia Sagrada, do cristianismo, porque é de mais fácil entendimento para nós, pelo menos aqui no Brasil, a quem está assistindo essa palestra em outros países, caso tenha alguma dúvida, o professor Masaru Taniguchi escreve, inclusive, esses entendimentos sobre diversos aspectos de outras religiões, em especial o budismo, o shintoísmo, para que você possa compreender que essa verdade ela é comum. Ela é comum. No cristianismo, para nós que temos uma cultura ocidental, judaico-cristã, descendente, daquela doutrina consagrada na Europa que foi levada para todo o ocidente do nosso planeta, basicamente todo o ocidente. Então nós temos essa visão que ela é mais fácil de aceitação, por isso que a gente aborda dessa forma. Mas é compreender que, nós precisamos compreender que a verdade é Deus, porque é realidade. Quando nós compreendemos a verdade, nós nos tornamos libertos. E o que faz com que nós compreendamos a verdade é tomarmos consciência dessa existência. Por isso que a prática meditativa, a prática da meditação Shinsokan é tão importante e necessária. Preletor, eu gosto de tudo, mas eu não gosto de praticar. O não praticar a meditação Shinsokan dificulta o seu renascimento. Porque, na verdade, nós temos que renascer. Você cresceu a sua vida inteira acreditando que você era um corpo carnal. Você agora, nesse momento, talvez tenha fé profunda de que você é um corpo carnal, que você é um ser suscetível a doenças, a desgraça, a sofrimento, que a sua vida pode ser podada, que existe alguém que degladia com Deus pela tua vida. Você, nesse momento, pode estar acreditando que a sua vida ela é regida por leis cruéis, como a lei da sobrevivência, a lei do mais forte. E você talvez nunca tenha se deparado que neste momento, aqui e agora, habita dentro de ti o reino dos céus. Tomar a consciência desse reino, tomar a consciência da grandiosidade de quem nós somos, tomar consciência e mais, tomar força de manifestar essa verdade é renascer. Renascer é exatamente essa consciência de que nós somos vida, nós somos imagem verdadeira, nós somos perfeitos, porque nós viemos de Deus. Quando Jesus Cristo disse, aquele que não renascer não verá o reino dos céus, ele falou a mais pura verdade. Porque aquele que não entender que é um ser espiritual, jamais poderá ver toda a espiritualidade criada por Deus. Ou seja, precisamos renascer para entender o que é realidade. Porque dentro da realidade nós vamos viver a própria vida de Deus. Portanto, é por tal motivo que nós exortamos tanto as pessoas a pratiquem a meditação Shinsokan, leiam os livros da Seichoneu, livros que contenham palavras de luz, que exortem o homem a manifestar essa perfeição interior. Assista as palestras,
pratique, participe dos seminários, das associações locais. Por quê? Porque nós vamos gradativamente tomando consciência de quem nós somos para podermos, no aqui e agora, tomarmos a firme decisão de renascermos como um ser humano que é fruto da vida de Deus, que é perfeito, que é a imagem verdadeira, que é vida, que é a própria realidade. Renascemos na verdade ensinada por Jesus Cristo. Pai nosso, somos aqui e agora filhos de Deus e essa é a nossa grandiosa missão. As virtudes da nossa vida é exatamente manifestarmos o renascimento pela consciência da nossa natureza divina. Vamos então praticar a nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan. Lembrando que no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, nós temos as explicações da postura, tanto física quanto mental, que vão lhe possibilitar fazer cada vez melhor essa prática maravilhosa que é a prática meditativa Shinsokan. Hoje nós faremos uma prática uma das variações da prática da meditação Shinsokan, que é a meditação Shinsokan para contemplar a aura suave como a lua cheia. No livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus, está na página 99. Lá tem todo o roteirinho, inclusive com as partes que mostram aquilo que você deve pensar, aquilo que você deve contemplar, auxiliando a aprofundar ainda mais essa maravilhosa prática. Vamos então realizá-la? Assumindo a posição de oração, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, alegre, olhos fechados e pensamentos elevados a Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir para o meu interior vosso infinito amor e fazei resplandecer a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir vosso infinito amor e fazei resplandecer a luz espiritual de amor. Perdoai os pecados de todas as pessoas e amai a todas elas. Ó Deus Pai, Criador de todo o universo, que dais existência à minha vida, fazei fluir vosso infinito amor e fazei resplandecer a luz espiritual de amor. Perdoai o pecado de todas as pessoas e amai a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoa todas as pessoas e ama todas elas. Perdoa todas as pessoas e ama todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser.
Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo a todas as pessoas e amo a todas elas. Perdoo todas as pessoas e amo a todas elas. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Uma aura suave como a lua cheia envolve o meu ser. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria a todas as pessoas. Perdoo a todas as pessoas e amo a todas elas. Perdoo todas as pessoas e amo a todas elas. Visualizamos uma aura luminosa, grandiosa, iluminando todo o nosso ser. Somos a própria vibração de Deus, somos o próprio amor de Deus. Visualizemos e contemplemos firmemente essa imagem perfeita. Nós aqui e agora, envoltos pela luz e pelo amor de Deus.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Perdoa todas as pessoas e ama todas elas. Perdoa todas as pessoas e ama todas elas. Muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, fluindo o mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite de hoje. Meu muito obrigado. Não deixem de compartilhar. Deixa eu ajudar aqui a trazer o quadro. Não deixem de compartilhar o vídeo para que compartilhar e curtir, para que mais e mais pessoas, muito obrigado, mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo maravilhoso e possamos cada vez mais manifestar a nossa imagem verdadeira. E o nosso dever de casa essa semana vai ser, como sempre, um dever de casa maravilhoso, mas nós vamos fazer nossa meditação Shinsokan todos os dias para que possamos cada vez mais manifestar o nosso Deus interior e, com toda certeza, repetir, e como segundo dever, repetir uma frase que nos auxilia a manifestar ainda mais as nossas virtudes. Então nós vamos ter a melhor de todas as frases, que sou filho ou filha de Deus. Repetir isso sempre, muitas e muitas vezes, a fim de que essa sensação de que você é filho de Deus possa realmente projetar as suas virtudes inerentes. Quanto mais a gente reconhece a nossa natureza divina, mais a gente manifesta. Algumas pessoas ficam achando que reconhecer a natureza divina vai te gerar arrogância e prepotência. Quando você reconhece o verdadeiro amor de Deus, a verdadeira virtude de Deus, pelo contrário, é a humildade que há de se manifestar. Então repita, pelo menos aí, vamos botar umas 500 vezes por dia, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, para que possamos cada vez mais gravar em nossa mente a nossa real natureza e possamos colocar em atos práticos a nossa natureza divina. Abençoe imensamente a sua vida, de toda a sua família. Tenha uma feliz semana. Meu muito obrigado e até mais.